Salve, salve, segundos anos. Professor Rafael do Ageu Magalhães. Hoje eu queria corrigir com vocês, certo? A atividade sobre fungos que vocês fizeram. A maioria não teve muita dificuldade, alguns tiveram em algumas questões, mas a gente vai aqui tentar esclarecer os principais pontos dessa atividade. Então vamos lá. Questão número 1. O que significa dizer que os fungos são seres heterótrofos? Seres heterótrofos, sejam eles fungos, animais, protozoários, são seres que não produzem o próprio alimento. São seres que precisam de fontes externas, fontes orgânicas externas para conseguirem o seu alimento. No caso dos fungos, esse alimento ele é obtido através de matéria orgânica presente no ambiente, e eles degradam essa matéria orgânica. Eles digerem essa matéria orgânica antes de levarem para o interior de suas células, certo? A segunda questão é: qual a principal substância que compõe a parede celular presente em fungos? Essa substância chama-se quitina, certo? Embora alguns fungos possuam celulose, certo? A principal substância presente nessa parede celular é a quitina. É um polissacarídeo muito complexo, certo? Presente inclusive em alguns animais, como por exemplo, camarão. Camarão, aquela carapaça, aquele exoesqueleto é composto de quitina, certo? Terceira questão: qual o principal modo de reprodução dos fungos? Embora saibamos que os fungos conseguem se reproduzir tanto através de reprodução sexual quanto reprodução assexuada, os fungos eles geralmente passam pelo processo de esporulação, né? Produção de esporos, certo? Quarta questão: o que significa dizer que os fungos são decompositores? E qual a importância desse processo para a manutenção dos ecossistemas? Gente, dizer que os fungos são decompositores é dizer que eles decompõem matéria orgânica. Eles quebram essa matéria orgânica. Para quê? Para conseguirem energia, para conseguirem nutrientes necessários para o seu metabolismo. Acontece que isso não é bom só para ele, isso é bom para o ecossistema no qual ele está inserido. Por quê? Quando ele quebra, quando ele degrada substâncias orgânicas, ele devolve à natureza nutrientes essenciais, substâncias essenciais para o equilíbrio do ambiente, da natureza, do ecossistema. Ele permite que haja o chamado ciclo de nutrientes, certo? Então ele contribui para que o ciclo de nutrientes ocorra da forma correta, e desse modo também contribui para que ocorra o fluxo de energia como deve acontecer. Quinta pergunta: o que são líquens? Gente, líquens são associações entre fungos e algas ou entre fungos e cianobactérias. As algas são fotossintetizantes, assim como as cianobactérias. O que acontece? Essa associação é uma associação mutualística, ou seja, existe um benefício mútuo, as duas partes saem favorecidas, né? Possuem vantagens. E o que acontece? As algas ou as cianobactérias produzem o alimento que será utilizado pelo fungo. E o fungo, em contrapartida, fornece proteção, fixação em certos substratos. Então, essa é a resposta. Líquens são associações mutualísticas simbióticas, ou seja, é um mutualismo obrigatório. Uma espécie não vive sem a outra, certo? E essa associação pode ser entre algas e fungos ou entre cianobactérias e fungos. Sexta pergunta: o que são micorrizas? São associações mutualísticas, certo? Entre fungos e
plantas. Como assim? Existem plantas que têm as raízes colonizadas por certos fungos. Qual a importância disso? Os fungos, eles aumentam a superfície de contato e ajudam a planta a absorver certos compostos, certos nutrientes, como por exemplo, compostos nitrogenados e outros importantes para a planta. A planta, por sua vez, fornece ao fungo alimento, carboidratos. Então, isso são micorrizas, certo? Associações entre fungos e plantas. Sétima pergunta. Muitos fungos produzem substâncias tóxicas chamadas micotoxinas. Entretanto, é comum observar pessoas que se deparam com alimentos embolorados, ou seja, com bolores, com aquilo que muitos chamam de mofo, né? Retiram aquela parte que eles observam que estão com fungo e aproveitam o restante para o consumo. Explique por que não é seguro ingerir esses alimentos. O que acontece é o seguinte: os fungos, eles possuem os micélios, né? São estruturas compostas por várias hifas que estão ali inseridos no alimento. Quando você percebe que um pão ou uma fruta estão com fungo, na realidade aquela superfície é só a ponta do iceberg. Aquela parte mais superficial é o que você consegue ver, mas tem uma outra parte muito mais profunda, certo? Onde o fungo já está inserido. Então não é bom ingerir esse tipo de alimento. Por quê? Os fungos, eles produzem micotoxinas. São toxinas que prejudicam muitas vezes as nossas células. Então, por segurança, se um alimento está fungado, está com bolor, você descarta esse alimento e não utiliza ele. Oitava pergunta. Os produtos produzidos pelos fungos possuem grande importância econômica. Apresente pelo menos um exemplo da aplicabilidade desses organismos, ou seja, dos fungos, na indústria alimentícia. Bem, os fungos são importantes na fabricação de pães, são importantes na fabricação de bebidas alcoólicas fermentadas, como é o caso do vinho, cerveja, e tudo isso está diretamente ligado à economia, né, à indústria alimentícia. Então os fungos têm essa grande importância. E saindo até um pouco da parte alimentícia, o etanol, né, o álcool utilizado para diversos fins como combustíveis, também tem a contribuição da ação de fungos, certo? Então, é um processo que os fungos fazem chamado fermentação alcoólica. Eles quebram o carboidrato, a glicose, e produzem álcool, CO2, e tudo isso é importante para esse processo. Nona questão. Há espécies de fungos patogênicos que causam doenças denominadas micoses. Apresente pelo menos um exemplo de doença causada por esses organismos. Bem, quem nunca ouviu falar de pano branco? Não é verdade? Pano branco, aquelas manchas esbranquiçadas que ficam na pele, são nada mais que micoses, doenças que são causadas por fungos e que acometem o tecido epitelial humano. Mas existem várias outras, né? Algumas pneumonias são causadas por fungos. Os esporos, quando inalados de certas espécies de fungos, podem colonizar os pulmões, as vias respiratórias inferiores e causar pneumonia. Existe também doenças que não são tão graves, como por exemplo micoses que acometem unha, né? Aquela unha quando fica amarelada, aquilo ali é fungo, certo? Então, existem várias doenças, algumas mais graves, outras menos graves, causadas por fungos. Questão 10.
com base nos seus conhecimentos sobre taxonomia, indique o reino e o domínio ao qual os fungos pertencem. Bem, todo mundo sabe que os fungos pertencem ao reino Fungi. Os fungos pertencem ao reino Fungi, tá? Só que os fungos são seres eucariontes. E todos os seres eucariontes, eles estão incluídos em um domínio, tá? Em uma divisão acima do reino. Qual é o domínio que abarca todos os reinos eucariontes? É o domínio Eucária. Então, respondendo à pergunta, o reino é reino Fungi e o domínio é o domínio Eucária. E por último, o que é glicogênio? Qual a importância dessa substância para os fungos? O glicogênio, ele é um carboidrato, certo? Ele é um polissacarídeo e ele é uma substância de reserva energética, certo? É um carboidrato que serve como reserva energética para os fungos, mas não só para os fungos, tá? É bom saber que o glicogênio também é encontrado em humanos. Nos nossos músculos, nós temos muito glicogênio. Então, nós temos algumas características em comum com os fungos. Os fungos, na realidade, estão mais próximos dos animais, do ponto de vista evolutivo, do que das plantas, certo? Então, nós veremos isso mais adiante, certo? Então, essa foi uma primeira tentativa, pessoal, de ter essa aproximação aqui com vocês via YouTube. E eu queria convidar vocês para na próxima sexta-feira, para que a gente possa ter uma aula, uma videoaula ao vivo, né? Fazer uma live, uma tentativa também. Na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, certo? Sobre esse tema também e outros mais, ok? Então, obrigado. E, por favor, me deem um feedback aí, me digam se vocês acham que está funcionando dessa forma, se ficou claro, se o som, o áudio tá legal. É isso, obrigado, pessoal. Uma boa Páscoa para todos e boa noite.